Você já imaginou um juízo tão profundo que nem os mortos escapariam? Em Jeremias capítulo 8, Deus revela algo terrível. Ele diz: naquele tempo, os ossos dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes e dos profetas de Judá serão tirados de suas sepulturas. Eles serão espalhados diante do sol, da lua e das estrelas, os mesmos astros que eles adoraram. A idolatria foi tão grave que o castigo alcançaria até os seus restos mortais, uma cena macabra que mostra a seriedade do pecado aos olhos de Deus. E para os que sobrevivessem, a situação não seria melhor. A palavra continua, dizendo que eles escolherão, antes, a morte do que a vida. Imagine a angústia, a dor tão insuportável, que a morte se torna um alívio desejado. Mas entenda, Deus nunca teve prazer no sofrimento. Ele avisou, ele chamou ao arrependimento. Ele deu todas as chances, mas o povo, obstinadamente, recusou ouvir. A pergunta de Deus ecoa pelo tempo. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia continuamente? Apegam-se ao engano e não querem voltar. O problema não era a falta de conhecimento, era uma escolha deliberada. Eles amavam a mentira mais do que a verdade. Eles se agarravam ao engano porque era mais confortável, mais conveniente. E o pior, não havia um pingo de arrependimento. Ninguém parava para pensar e dizer: o que foi que eu fiz? Cada um seguia seu próprio caminho, correndo desenfreado para a destruição, como um cavalo cego que avança para a batalha sem medir as consequências. Deus faz uma comparação impressionante. Ele diz que até a cegonha no céu conhece as estações, o tempo certo de migrar. A rola, a andorinha, o grou, todos observam o tempo de sua vinda. Os animais seguem os instintos e os ciclos que Deus criou. Mas o meu povo, diz o Senhor, não conhece o meu juízo. Eles se tornaram piores que os animais irracionais, ignorando os sinais, desprezando a correção, vivendo como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse um Deus a quem prestar contas. E o que eles diziam para se justificar? Somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eles se orgulhavam de ter a palavra de Deus, mas era apenas um enfeite. A lei estava nos rolos, mas não no coração. Eles a transformaram em uma ferramenta de engano, uma religiosidade de fachada. A sabedoria deles era falsa, e a religião, completamente vazia de significado e poder. Essa hipocrisia contaminou toda a sociedade. A Bíblia diz: desde o menor até o maior, cada um deles se dá à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a falsidade. A corrupção era geral. A busca por vantagens, por lucro, por poder, havia tomado o lugar da busca por Deus, e os líderes espirituais, que deveriam ser o exemplo, eram os piores. Eles vendiam a mentira, prometiam uma paz que não existia. Eles curavam apenas superficialmente a ferida do povo de Deus, dizendo: paz, paz, quando não havia paz alguma. Era como colocar um curativo bonito sobre uma ferida infeccionada e profunda. Não adiantava nada. Deus não quer uma maquiagem espiritual. Ele não se impressiona com palavras bonitas sem arrependimento verdadeiro. Ele deseja uma cura profunda, uma transformação que começa de dentro para fora. E então, Deus faz a pergunta mais dolorosa de todo o capítulo: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Gileade era famosa por seu bálsamo medicinal, um remédio poderoso. A pergunta de Deus é retórica. Claro que havia bálsamo. Claro que havia um médico. O próprio Deus era a cura. Mas o povo não quis ser curado. A resposta para a pergunta de Deus é a mais triste possível. Eles não foram curados, porque não quiseram. Diante de tudo isso, o coração do profeta Jeremias se quebra. Ele não é um acusador frio e distante. Ele sente a dor de Deus e a dor do povo. Ele chora e diz: quem me dera consolo na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Ele é um intercessor, um homem com o coração de Deus, que não apenas denuncia o pecado, mas chora amargamente por aqueles que estão perdidos nele. Essa reflexão sobre Jeremias 8 nos ensina lições poderosas para hoje. Deus sempre oferece a cura, mas Ele não força ninguém a aceitá-la. A religião sem arrependimento genuíno e mudança de vida é vazia e inútil. E o verdadeiro servo de Deus não apenas aponta o erro, mas também sente compaixão e chora
por aqueles que precisam de redenção. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você reconhece que precisa do bálsamo de Deus para curar as feridas da sua alma, peço que você curta este vídeo. Deixe um comentário dizendo: Senhor, cura meu coração com teu bálsamo. E se inscreva no canal para receber mais reflexões bíblicas profundas como esta. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.